Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ter a nossa primeira aula sobre unidades de medida. Nessa primeira aula nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Antes de começar a aula, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a uma aluna minha, chamada Marina Carlotto, que foi fundamental para a gente ter essa aula de hoje, pois foi com ela que eu criei a Carolina Hipopótamo. Vamos lá! Família hipopótamo e medida de comprimento. Bom, essa, pessoal, é a Carolina. Ela vai nos acompanhar na descoberta das medidas e vai te ajudar na hora de resolver o exercício. Vamos ver como? Bom, vamos começar então conversando sobre o que é uma unidade de medida. Uma unidade de medida é uma representação da grandeza física utilizada em uma área do conhecimento com o objetivo de comparar o que queremos medir. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama aqui de SI. Vamos ver alguns exemplos. Então, como exemplos, a gente tem o metro, o litro, o quilograma, o metro quadrado, o are, o metro cúbico e os segundos. Todos eles são unidades padrões de alguma coisa. Então, por exemplo, o metro é a unidade padrão do comprimento, o litro é a unidade padrão da capacidade, quilograma da massa e assim sucessivamente. Ali do ladinho, a gente tem os símbolos de cada um deles. Como vimos na tabela anterior, o metro é a unidade base do sistema do SI. Mas, só com metro, a gente não vai conseguir medir todas as coisas. Por exemplo, a gente não consegue medir de uma cidade para outra, porque seria muito cansativo. Então, para medir coisas como a distância entre cidades e comprimentos menores, como, por exemplo, a medida de uma caixa, a gente vai precisar dos múltiplos e dos submúltiplos do metro. Vamos conhecê-los. Então, aqui no meio, a gente vai ter a unidade padrão, que é o metro, certo? E para cima, nós temos os múltiplos, então, coisas maiores do que o metro. Então, nós temos o decâmetro, que significa 10 metros, o hectômetro, que significa 100 metros, os quilômetros, que significa 1000 metros, e o símbolo de cada um. Da mesma forma, nós vamos ter os submúltiplos, que são medidas menores do que o metro. Decímetro, que é 0,1 metro, centímetro, que é 0,01 metro, e o milímetro, que é 0,001 metro. E da mesma forma, aqui nós vamos ter os símbolos deles. Vamos ver alguns exemplos em que a gente não vai utilizar o metro para medir então. Para medir distância entre duas cidades, nós usaremos os quilômetros. E para medir o comprimento de uma caneta, nós usaremos os centímetros. Analisando a tabela dos múltiplos e submúltiplos, podemos construir a seguinte relação. Logo, temos que uma conversão para a direita é o mesmo que multiplicar por 10, enquanto que para a esquerda nós teremos que dividir por 10. Vamos para alguns exemplos. Quero converter 5 metros em milímetros. Então, imagine, nós vamos estar em metros e nós vamos querer chegar em milímetros. Para sair do metro e chegar no milímetro, a gente vai ter que multiplicar por 10, depois multiplicar por 10 novamente e multiplicar por 10 novamente. Bom, mas 10 vezes 10 dá 100 e 100 vezes 10 dá 1000. Logo, eu devo multiplicar por 1000. Nós vamos ter que 5 metros é a mesma coisa que 5.000 milímetros. Mais um exemplo. Quero converter 7 metros em hectômetros. Vamos apagar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, agora eu quero sair do metro e eu quero parar no hectômetro, certo? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que ir para o outro lado agora, então eu vou dividir por 10 e dividir por 10 novamente. Isso significa que eu vou dividir por 100, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, pessoal, usando as aulas anteriores, a gente sabe que para dividir por 100, que é uma potência de 10, basta que a gente desloque a vírgula para a esquerda, 2 casas. Logo, nós teremos que 7 metros
vão ser equivalentes a 0,07 hectômetros. Para lembrar da ordem dos múltiplos e submúltiplos, nós vamos utilizar uma frase feita em homenagem a Carolina, que adora dançar. Carolina Hipopótamo dançou muito de calça marrom. Essa frase, pessoal, ela facilita para a gente saber a ordem dos múltiplos e dos submúltiplos. Então, Carolina, que está conectada ao quilômetro, hipopótamo, que está conectada ao hectômetro, dançou, que por ser DA está conectado ao decâmetro, muito conectado ao metro, o D conectado ao decímetro, calça conectado a centímetro e marrom conectado ao milímetro. Certinho? Vamos para alguns exemplos práticos, então. Como é que isso vai nos ajudar? Por exemplo, transforme 2,5 km em metros. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é a tabela da Carolina Hipopótamo. Depois de feita, a gente vai pensar no seguinte. Bom, 2,5 quilômetros. Então, 2 quilômetros é o que a gente tem de número inteiro. Então, 2 quilômetros e o 5 vem logo em seguida. Então, o 5 vai estar aqui no hectômetro. E eu quero passar para metros. Então, eu quero chegar até aqui. Para isso, eu vou completar com zeros. Então, 0 e 0. E a vírgula sempre vai estar no final da unidade de medida que eu quero. Então, nós queremos metro, então a vírgula vai estar aqui no final do metro. Logo, 2,5 quilômetros vai ser a mesma coisa que 2.500 metros. Mais um exemplo. 429 milímetros. Bom, 429, se fosse só o 9, a gente ia colocar o 9 aqui no milímetros, mas é 429. Muda alguma coisa? Na verdade, não. O último número inteiro vai na unidade de medida que a gente tem. Então, 429, o 9 vem aqui no milímetro. Bom, o 2 vem ao lado dele e o 4 ao lado do 2. Perfeito? Agora, nós vamos pensar que queremos em centímetros. Então, isso significa que a minha vírgula vai no final da unidade de medida que eu quero. Logo, ficou aqui do lado do 2. Então, 42,9. E o nosso último exemplo, que é 12 metros, transformar em quilômetros. De novo, o último número inteiro, nesse caso é o 2, vai na unidade de medida que temos. Então, o 2 vai no metro e o 1 vai ao lado dele. Perfeito? E agora nós vamos continuar até o quilômetro. Bom, quilômetro está para o outro lado, aqui. A vírgula vai na unidade que a gente quer. Então, no final da unidade que a gente quer. Então, vem aqui e um zerinho aqui para a gente poder completar. Certo? Então, 12 metros é a mesma coisa que 0,012 quilômetros. Certo? Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais!